O comentarista político americano Charlie Kirk tem usado o cenário político brasileiro como exemplo de alerta para os Estados Unidos. Em especial, ele critica duramente o judiciário brasileiro, apontando o julgamento de Jair Bolsonaro como um caso emblemático de ativismo judicial. Segundo Kirk, o Supremo Tribunal Federal, o STF, estaria promovendo uma supremacia judicial que ameaça a democracia. Ele afirma que Bolsonaro foi tratado como culpado antes mesmo de qualquer julgamento justo, invertendo o princípio da presunção de inocência. Em suas palavras, Bolsonaro é culpado, até que se prove o contrário. Isso é despotismo judicial. Kirk também traça um paralelo com os Estados Unidos, dizendo que o que acontece no Brasil pode ser um prenúncio do que está por vir em solo americano. Ele alerta que o judiciário dos Estados Unidos pode seguir o mesmo caminho, especialmente em relação a figuras como Donald Trump. O que estão fazendo com Bolsonaro é exatamente o que gostariam de fazer com Donald Trump. O Brasil é o canário na mina de carvão. E se você pensa em proteger você, seu patrimônio e sua família do risco Brasil, ao qual Kirk alertava, temos um guia passo a passo para sua residência legal no Uruguai. Tudo o que você precisa saber para ter essa proteção para sua família e patrimônio, enquanto ainda dá tempo. Você deixa tudo pronto e preparado e se muda quando achar melhor, com segurança e informações atualizadas. Quer mais detalhes? Deixamos o link para você na descrição do vídeo. Agora, voltando aos alertas de Kirk. Como forma de pressionar o governo e o judiciário brasileiro, Kirk também traça um paralelo com os Estados Unidos, dizendo que o que acontece no Brasil pode ser um prenúncio do que está por vir em solo americano. Ele alerta que o judiciário dos Estados Unidos pode seguir o mesmo caminho, especialmente em relação a figuras como Donald Trump. Kirk explicou que a concentração de poder em judiciários não eleitos nos últimos 100 anos é um problema significativo. Ele menciona a eleição presidencial brasileira de 2022, na qual Bolsonaro perdeu por uma margem estreita, especialmente no Nordeste, que Kirk descreve como a parte mais pobre, com mais crimes e corrupta do país, mostrando que de fato sabe o que ocorre na Bahia, Maranhão e outros estados. Kirk observa o evento pós-eleição no Brasil, comparando-o aos eventos de 6 de janeiro nos Estados Unidos, e critica a subsequente repressão por parte dos juízes brasileiros, que exerceram mais poder do que seus equivalentes nos Estados Unidos. Ele aponta que juízes e promotores no Brasil impuseram controles abrangentes de discurso em plataformas como o X, anteriormente Twitter, o que é uma ameaça à liberdade de expressão. Kirk alertou que Bolsonaro estava sendo julgado por supostamente planejar um golpe, com o presidente Lula afirmando que Bolsonaro não é inocente até que se prove sua culpa, mas sim culpado até que se prove sua inocência, algo imoral. President Lula said today that it's Bolsonaro's duty to, quote, prove his innocence. It's not innocent until proven guilty. It's guilty until proven innocent. This is in a country of Brazil that we allegedly call an ally. A decisão de ontem é uma decisão da Procuradoria-Geral da República. Ele indiciou as pessoas. Eu não vou comentar um processo que está na Justiça. A única coisa que eu posso dizer é que, nesse país, no tempo em que eu governo o Brasil, todas as pessoas têm direito à presunção de inocência. Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente e o presidente do Superior Tribunal Eleitoral, eles ficarão livres e serão cidadãos que poderão transitar pelo Brasil inteiro.
Ele adverte que tais ações no Brasil, um país considerado aliado, seriam recebidas com sanções se feitas por um país como a Rússia, questionando por que os Estados Unidos toleram esse comportamento. Kirk sugere que o presidente Trump deveria considerar tarifas e sanções contra o Brasil por aquilo que ele descreve como comportamento imoral e imprudente. Ele argumenta que o julgamento de Bolsonaro é uma forma de despotismo judicial, onde juízes agem como ditadores, minando a vontade do povo soberano e a verdadeira democracia. Kirk vê o Brasil como um canário na mina de carvão, um aviso do que poderia acontecer nos Estados Unidos se ocorrer um excesso similar de poder judicial, especialmente no contexto de ações contra o ex-presidente Trump. A entrevista ganha significado adicional após o recente assassinato de Kirk, o que gerou reações generalizadas e destacou as tensões políticas em torno de suas visões. Charles Kirk fez várias afirmações significativas sobre o julgamento de Jair Bolsonaro no Brasil, especialmente em março de 2025, antes de seu assassinato em 10 de setembro de 2025. Aqui estão algumas das afirmações importantes, junto com as datas aproximadas em que foram feitas. Em 27 de março de 2025, Kirk criticou a decisão do tribunal de aceitar a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, chamando-a de tentativa de golpe judicial por parte do STF. Ele afirmou que se tratava de uma tentativa de golpe judicial e questionou por que os Estados Unidos toleravam tal comportamento. Immoral behavior. But even more than that, this is a warning sign. This is what judicial despotism looks like. This is the type of behavior that should have no place in the Western modern world. They are going to try to put Bolsonaro in prison to have him die in jail as a martyr. The left believes in democracy, allegedly. But do you know what they mean by democracy? They think democracy is judges making themselves dictators. The judge is an avatar of democracy. They don't believe in voting. They don't believe in the will of the people. They don't believe in the sovereign. Democracy for a left-winger isn't elections or rights or constitutions. It's just being a liberal. It is a judicial oligarchy. Ainda em março de 2025, durante seu programa The Charlie Kirk Show, Kirk descreveu o julgamento de Bolsonaro como um evento chocante e horrível. Ele expressou preocupação de que Bolsonaro seria julgado por supostamente tramar um golpe que nunca ocorreu e sem provas públicas, e que a presidência de Lula havia declarado que Bolsonaro era culpado até que se prove o contrário, invertendo o princípio de inocência até que se prove a culpa. Kirk também afirmou, naquele mês, que juízes no Brasil, se referindo ao STF, impuseram controles abrangentes de liberdade de expressão no X, antigo Twitter, e em outras plataformas, descrevendo isso como um aviso de como o despotismo judicial se manifesta. Ele sugeriu que isso era um prenúncio do que poderia ocorrer nos Estados Unidos. Em março de 2025, ele argumentou que a esquerda no Brasil acreditava em uma forma de democracia onde juízes se tornavam ditadores, e que isso era um aviso para os Estados Unidos, especialmente no contexto de ações contra Trump. Essas afirmações refletem a visão de Kirk de que o julgamento de Bolsonaro era parte de um padrão mais amplo de judicialização excessiva e erosão da democracia, com implicações para a política americana. Algo que foi totalmente confirmado com o voto do ministro do STF, Luiz Fux, pontuando, segundo a Constituição, todas as atrocidades que os demais ministros julgadores estavam cometendo. Charles Kirk, em sua discussão sobre o julgamento de Jair Bolsonaro, fez uma comparação entre o judiciário americano e o brasileiro, destacando diferenças significativas em termos de poder e influência.
Aqui está uma análise dessa comparação. Poder judicial excessivo no Brasil. Kirk argumentou que os juízes do STF no Brasil exerceram um poder muito maior do que mesmo nos Estados Unidos. Ele afirmou que, abre aspas, juízes no Brasil impuseram controles abrangentes de liberdade de expressão no X, antigo Twitter, e em outras plataformas, fecha aspas, sugerindo que o judiciário brasileiro havia ultrapassado limites que não seriam aceitáveis nos Estados Unidos. Concentração de poder em não eleitos. Kirk apontou que nos últimos 100 anos, o poder nos Estados Unidos também se concentrou em burocratas e judiciários não eleitos, mas ele implicou que a situação no Brasil era mais extrema. Ele descreveu a ação do STF contra Bolsonaro como uma tentativa de golpe judicial, indicando que o judiciário brasileiro estava atuando de maneira mais autoritária e menos democrática do que o equivalente americano. Right now, we are living under an attempted judicial coup, attempted judicial supremacy. As we've said many times on this program, the last 100 years, the power in America has largely concentrated in unelected bureaucracy and an unelected judiciary. We can look to other countries to see where this goes. Right now, in the country of Brazil, there is a shocking and a horrifying development happening. Remember, back in 2022, Bolsonaro lost by a razor-thin margin. As you might remember, he won every part of the country, except the poorest, the most crime-ridden, and the most corrupt corner of the country, the Northeast, where left-wing candidate Lula da Silva won. There was a ton of agitation. They had their own January 6th-like moment where they rallied in support of Bolsonaro, and it went way too far. And ever since then, there's been a gigantic Joe Biden-style lawfare crackdown. Judges in Brazil have exerted far more power than even in the United States. Judges and counties attorneys general, equivalent, have imposed sweeping speech controls on X and other speech platforms. Now, Bolsonaro is going to be put on trial for supposedly plotting a coup. President Lula said today that it's Bolsonaro's duty to, quote, prove his innocence. It's not innocent until proven guilty. It's guilty until proven innocent. This is in a country of Brazil that we allegedly call an ally. If Russia were to do this, we would sanction them. If Brazil does it, why are we putting up with it? And the answer is we shouldn't. Is the U.S. State Department, Marco Rubio, and President Trump should issue tariffs and, if necessary, sanctions on Brazil for this kind of reckless, immoral behavior. But even more than that, this is a warning sign. This is what judicial despotism looks like. This is the type of behavior that should have no place in the Western modern world. Implicações para a democracia. Kirk sugeriu que, enquanto nos Estados Unidos há preocupações com a judicialização excessiva, no Brasil, isso havia se manifestado de forma mais drástica, com juízes assumindo posturas ditatoriais. Ele afirmou que o juiz é um avatar da democracia na qual eles não acreditam, implicando que o judiciário brasileiro está subvertendo a vontade do povo de maneira mais direta do que nos Estados Unidos. Aviso para os Estados Unidos. Kirk viu o que estava acontecendo no Brasil como um aviso para os Estados Unidos, sugerindo que, se não fossem tomadas medidas, os Estados Unidos podem seguir um caminho similar. Ele mencionou que podemos olhar para o Brasil para ver como a vontade do povo soberano é minada diariamente, indicando que o judiciário brasileiro servia como um exemplo de como o poder judicial poderia erosionar a democracia. Em resumo, Kirk comparou o judiciário brasileiro ao americano, destacando que, embora ambos enfrentem questões de concentração de poder, o brasileiro havia ido mais longe em termos de supressão de liberdades e imposição de controle, servindo como um alerta para os americanos sobre os perigos de um judiciário excessivamente poderoso.
Qual sua opinião sobre as constatações de Kirk? Um americano, pai e marido, que foi brutalmente assassinado apenas por sua fé e valores? Aproveite e se inscreva para ter mais informações e conhecimento para formar suas próprias opiniões.